Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo que fala sobre a salvação no período tribulacional. E nesse terceiro vídeo nós vamos estar falando sobre os resultados da salvação nesse período profético tão importante dentro da escatologia, da doutrina dos últimos tempos. Quais são os resultados da salvação no período tribulacional, ou seja, dos juízos de Deus sobre a terra? Nós já vimos várias coisas, né? Como é que o Espírito Santo vai estar trabalhando nesse período, muito similar a como ele trabalhava no Antigo Testamento, ou seja, selando ali os seus escolhidos. Vimos também que a salvação também vem pela fé, né? A base da salvação é a fé, é o reconhecimento de Jesus, é o reconhecimento do Evangelho do Reino, do Messias que há de vir, nesse período onde Deus vai tratar principalmente com Israel, mas também a Bíblia relata que haverá salvação de gentios, de uma grande multidão de gentios. Mas a pergunta que nós fazemos é essa: quais são os resultados da salvação no período tribulacional? E como eu falei, as passagens que lidam com a salvação no período tribulacional nos deixam muito claros que há vários resultados que devemos dar por certos aqui como resultado dessa salvação. Em primeiro lugar, haverá purificação pessoal. Passagens como, por exemplo, Apocalipse 7, 9 e versículo 14 e Apocalipse 14, 4 mostram claramente que o indivíduo salvo é aceito por Deus. Ou seja, em nenhuma outra base o indivíduo poderia estar diante do trono de Deus. Isso deve ser visto então como resultado do cumprimento das ofertas individuais de salvação no Antigo Testamento. Segundo lugar, nós já falamos e vamos reafirmar aqui, como resultado da salvação haverá salvação nacional, ou seja, a preparação de tal nação, que nação aqui? Israel, conforme prometido em Ezequiel 20, 37, 38 e Zacarias 13, versículos 1, 8 e 9. Resultará então na salvação da nação na segunda vinda, ou segundo advento de Cristo, como prometido em Romanos 11, 27. As promessas nacionais podem ser cumpridas porque Deus, pelo Espírito Santo, redimiu um remanescente fiel a ele em Israel, por meio do qual as alianças podem ser cumpridas. Onde é que vão ser cumpridas? Como nós já falamos em vídeos anteriores, no período milenial. Ou seja, é necessário que tenham judeus, israelitas, hebreus, salvos no período milenial. Até porque, para que Deus possa cumprir os pactos davídico, abraâmico e palestínico nesse período. E essas promessas foram feitas, essa aliança foram feitas a quem? A Israel. Então haverá também, num terceiro momento, aqui um destaque que nós queremos dar, é que haverá bênçãos milenares, ou seja, nesse período chamado milênio. Nós vemos isso relatado em Apocalipse 7, de 15 a 17, e também em Apocalipse 20, de 1 a 6. Deixam claro que a salvação oferecida durante esse período encontrará seu cumprimento, seu apogeu no período chamado milênio, na terra milenar. Todas as bênçãos e privilégios de serviço, de posição e acesso a Deus são vistos no âmbito milenar, ou seja, nesses 1000 anos proféticos. E assim que as promessas nacionais serão realizadas mediante a salvação individual durante a tribulação, também serão desfrutadas na terra durante o milênio de Cristo aqui nessa terra. As promessas do Antigo Testamento oferecem uma salvação ao israelita como indivíduo, a ser recebido então como herança e a ser concretizada na época da salvação nacional no segundo advento do Messias. Já que essas promessas de salvação individual e nacional ainda não foram totalmente cumpridas, elas o serão no futuro. Quando Deus lidar novamente com a nação de Israel, essa salvação será oferecida com base no sangue de Cristo, a ser recebida pela fé e aplicada pelo Espírito Santo naqueles que se salvarem no período tribulacional. Isso está em perfeita harmonia com a pregação do Evangelho do Reino, com a soteriologia e com a escatologia. Ou seja, a salvação oferecida na tribulação será recebida individualmente por multidão de gentios e culminará na salvação nacional para Israel e na bênção milenar total para todos os salvos. A interpretação sugerida daria centralidade, obviamente, à cruz, à morte de Cristo e ao propósito eterno da redenção e tornaria nossa posição imune aos ataques dos adversários que afirmam
coisas contrárias, tá bom? Então tais ataques são injustificados e falsos, jamais podem ser dados como verdadeiro, ok? No próximo vídeo nós vamos estar tratando sobre Israel na tribulação. Continue conosco, nós vamos compreender ainda mais, além de falarmos, né, sobre o Espírito Santo na tribulação, sobre a salvação no período tribulacional, nós vamos falar como é que Deus vai tratar com Israel no período da tribulação. Como é que Israel vai, né, quais são os propósitos divinos a serem alcançados por Deus no período tribulacional com relação à nação de Israel. Então continue conosco nesses vídeos escatológicos sobre profecia. Clique aqui no link onde abaixo no YouTube, onde aparecem todas as nossas redes sociais, nos siga, né? Entre no site www.betelonline.com.br, nós temos várias ministrações para abençoar a sua vida, o seu coração naquele lugar, vários dos nossos pregadores, eu tenho certeza que você será tremendamente edificado, abençoado e aprenderá. Nós temos ali praticamente todas as ministrações do pastor Volteni em vídeo, em áudio também você pode ouvir ali ou baixar do YouTube, estão disponíveis para você. Que Deus nos abençoe, querido. Maranata vem, Senhor Jesus. Esteja em dia com Deus. Então não brinque de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, e a era da igreja está se findando, Jesus está voltando, é tempo de santificação, de buscarmos ao Senhor. O nosso Redentor vive e voltará para buscar a sua igreja amada, aqueles que levam realmente Deus a sério, e Jesus de Nazaré está aí às portas. Então é tempo de buscar ao Senhor. Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que você tenha cada dia mais convicção da sua salvação em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. E também não é porque a gente está falando aqui da salvação na tribulação que você vai brincar com as coisas de Deus ou não levar as coisas de Deus a sério, achando que vai ser fácil a tribulação. Ah, não, eu vou brincar de ser crente agora, porque daí quando a igreja for arrebatada entrar a tribulação, então é possível ser salvo, eu vou me salvar. Não pense dessa maneira, jamais. Até porque nós vemos à luz da palavra de Deus que o período tribulacional vai ser terrível sobre a terra, vai ser o chicote do anticristo, né? Você vai estar debaixo do chicote do anticristo, da perseguição terrível do iníquo, que é o anticristo, né? E você vai estar sofrendo coisas terríveis, juízos terríveis de Deus sobre a terra, aqueles que realmente não levaram as coisas de Deus a sério. Então, não brinque com essas coisas, leve Deus a sério, entrega a tua vida, teu coração para Jesus, se arrependa dos seus pecados, busque o verdadeiro evangelho e aguarde ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.